Olá, está no ar pela TV Câmara de São Paulo mais um clipe eletrônico. Olha, muitas crianças têm comportamentos alterados em ambientes sociais. Algumas correm em restaurantes, por exemplo. Outras falam alto, não obedecem aos pais e geralmente aborrecem quem está por perto. Mas o que quase ninguém sabe é que provavelmente muitas dessas crianças têm ou são portadoras de uma doença chamada TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você já ouviu falar? Não? Então preste atenção na minha entrevista aqui que eu recebo para falar sobre esse problema com ela que lida com essas situações sempre. A psiquiatra infantil Sônia Palma, da Associação Brasileira do Déficit de Atenção, e também professora cerimonialista Ana Lucover, que é mestre em Educação e Comunicação pela Universidade São Marcos. Sejam muito bem-vindas, tudo bem? Muito obrigada. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar com você. Um prazer todo nosso poder esclarecer o pessoal de casa o que realmente acontece diante de uma situação como essa que eu descrevi já ao abrir o programa aí, que você falou, nossa, é verdade. Quando não tem dentro de casa, acontece da gente ver em ambientes sociais, não é? Sempre recai o problema sobre os pais, não é isso, Ana Lucover? É pena que os pais às vezes não assumem isso e preferem deixar para que os terapeutas, os professores assumam essa parte da criação, que muitas vezes não é uma questão de síndrome, de nenhuma doença, e simplesmente de postura, de educação. Existe uma postura social estabelecida também para crianças? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A criança deve desde cedo saber quais são os seus limites e saber como conviver em comunidade, em sociedade. E saber até onde a sua liberdade vai e até onde ela deve parar para respeitar o próximo. Não, mas aí todo mundo fala, mas é criança, deixa aborrecer quem está do lado, né? Deixa. Enfim, eu falo isso de cadeira e com muita propriedade, porque eu sou mãe também, né? E eu tenho essa preocupação de não aborrecer quem está do meu lado, se eu vou a um restaurante, se eu me coloco, né, em convívio em ambientes diversos. Agora, como psiquiatra infantil, quando que você detecta uma pessoa que tenha a síndrome do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Esse é um transtorno que acomete, principalmente começa na infância, né, e pode ir até a vida adulta, e atinge até em torno de 5% das crianças. Tudo isso? 5%. Mas tem 95%, né, que nós estávamos comentando um pouco do seu programa, que não são, que é uma questão de educação. Às vezes é muito difícil você fazer esse diferencial, mas é aquela criança que, apesar de ter uma família continente, apesar de ter educação, estudar num colégio que tenha regras, ela não consegue ficar quieta. Né? Ela mesma fala, olha, eu tento, mas eu não consigo me controlar. São estas crianças que a gente começa a pensar que tem o transtorno de déficit de atenção e a hiperatividade. Uma hiperatividade muito maior do que o esperado até para uma criança, por exemplo, sem educação. Né? E é uma questão, por exemplo, que às vezes os pais também são agitados, porque é hereditário, né? Tem uma base de herança, e muitas vezes os pais também são agitados, as crianças também. Aí tem as duas questões, tem a questão do transtorno e a questão, muitas vezes, do própria falta de limite gerada pelos pais que têm o transtorno. Aí eu tô de fora e tô assistindo a isso tudo. E aí a Ana Lucova tá do meu lado assistindo a isso também. Que, aliás, hoje, mais do que nunca, a gente tem tido auxílio através da televisão de pedagogas, de pessoas que ajudam na educação, inclusive dos filhos. Nos Estados Unidos, muito mais frequente que aqui no Brasil. Como é que é a sua avaliação daquelas experiências que são passadas de como educar filhos através de exemplos de outras famílias? Você gosta? Olha, Liliane, eu acredito que cada casa é uma casa e cada caso é um caso. Muito difícil nós generalizarmos e estabelecermos uma conduta única e exclusiva e taxá-la como certa. Tudo é muito relativo. Envolve uma série de fatores como condição financeira, a condição social
e principalmente a formação dos próprios pais. Os pais vão passar os valores que eles obtiveram. E nós atualmente, essa daqui inclusive é a tese do meu doutorado, que vamos ver se algum dia eu faço na minha vida. Mas justamente o que os pais vão passar para os filhos. Se os pais não têm valores para passar para os filhos, eles fatalmente serão adultos, crianças mal educadas, como nós gostamos de taxar, e adultos totalmente perdidos e fora de um contexto social, porque vivemos em sociedade. Temos que estabelecer desde o começo, desde a nossa infância, e não sermos condescendentes, é criança e criança pode, não, porque essa criança será um adulto. E eles em são 15, tão inteligentes. 20 anos, exatamente. Eles são tão espertos. Eles, quando você está indo, já estão voltando há muito tempo, já entenderam tudo. É fato, não é, doutora Sônia Paula? Eu estou falando alguma bobagem como percepção só de mãe, diante de duas especialistas, uma na educação e outra, né, pelo lado neurológico da criança mesmo. Elas têm uma percepção muito aguçada, muito ativa, né? E eles podem usar isso de várias maneiras também, né? E aí, em que momento a educadora, os avós, porque segundo a Ana Lukovar, alguns pais rejeitam admitir que o seu filho possa estar fora, né, de um padrão, porque já acha que é um problema neurológico, é louco, não é assim? Geralmente tem esse preconceito de tratar-se de algum distúrbio mental. Estou errada ou estou certa? Não, tem os dois lados, né? Hoje a gente vê também muitos pais que preferem levar o psicólogo, o psiquiatra, né? Para até tirar um pouco a culpa daquele comportamento meio... não, é um problema psiquiátrico, psicológico. E tem os pais, muitas vezes, que também não aceitam, mesmo quando a criança tem. Nós temos de tudo. E aí, o que é pior? Retardar ou antecipar um diagnóstico? Então, na verdade, a gente confunde muito, né, um atendimento psiquiátrico, um atendimento psicológico com necessariamente uma intervenção. Tem que dar remédio, vai ter que fazer terapia, não necessariamente. O que a gente propõe é que faça um estudo do caso, faça um diagnóstico e um acompanhamento. Não necessariamente você precisa medicar todas as crianças ou precisa fazer intervenções muito sérias, mas pelo menos você acompanhar essas crianças que apresentam um risco de um comportamento inadequado, que a gente chama disruptivo, né? Aquele comportamento que vai no restaurante, derruba tudo, tropeça no garçom, incomoda as pessoas da mesa, mas numa intensidade maior do que o esperado para uma criança só sem educação. É muito tênue, é sutil a diferença entre essa disfunção de déficit de atenção com a falta de educação efetivamente. Pois é, porque esse é o problema. Quem acompanha, mesmo a professora na escola, é difícil você dar um sinal de alerta, eu fico imaginando. Quando que você pode chegar numa mãe, se é tão íntima, né, esse histórico familiar de comportamento, de educação, e dizer assim, olha, eu acho que está na hora de você ver com maior atenção o seu filho. Como é que tem que ser essa... Não é? Porque eu fico imaginando, a escola hoje ficou com essa responsabilidade muito árdua de educar. Que não é a função, papel, né? Não é a função da escola educar e fazer com que o indivíduo tenha valores, que tenha ética, que tenha postura. Isso compete aos pais. Porém, é o que nós estávamos discutindo antes de entrarmos no programa. E programa bom é assim, né? A discussão não acontece antes. É muito difícil educar, dá muito trabalho. Então, e não tem curso nem manual. Exatamente. Então, o que acontece? É mais fácil atribuir à escola essa função, ou até mesmo um terapeuta hoje em dia, do que educar. Porque educar dá muito trabalho.